E dando continuidade ao RIC Rural desse domingo, você vai ver agora a nossa primeira reportagem da série dos 50 anos da Alcepar, onde vamos mostrar o cooperativismo do Estado, que é referência para o Brasil e para o mundo. Você vai saber como funciona a Alcepar, a instituição que representa o setor, que é um dos pilares econômicos mais importantes do Estado. Acompanhe. Ocupando uma pequena parte do território brasileiro, não mais do que 3%, o estado do Paraná brilha entre os principais produtores nacionais de alimentos. Basta viajar para qualquer uma das suas regiões para constatar, na prática, que o produtor paranaense costuma aproveitar cada palmo de terra. Consolidado entre os principais produtores de soja, milho e trigo, culturas que detêm as maiores áreas cultivadas, o agronegócio do Paraná é bastante diversificado. O estado se posiciona também na vanguarda em produção de frangos de corte, suínos e peixes e apresenta muitas peculiaridades. De cada 5 embalagens de óleo comestível consumidas no país, uma foi produzida no Paraná. E de cada 4 copos de cerveja, um foi elaborado com cevada paranaense. Graças à sua vocação natural para o agro, combinada com outros setores, como a indústria, o estado se diferencia em geração de riquezas. A economia é menos vulnerável aos momentos adversos e a população desfruta de mais qualidade de vida. A grandeza da agropecuária estadual é impulsionada por vários fatores, como o empreendedorismo dos produtores, que em muitas regiões cultivam os solos mais férteis do país. Também a sua estratégica localização e, principalmente, há uma realidade que foi sendo construída ao longo dos últimos 50 anos com muito planejamento. A grandeza da agropecuária estadual se deve muito à organização do setor pelo sistema cooperativista. O mais avançado e desenvolvido modelo de cooperativismo praticado no Brasil está no Paraná, o que garante amplo suporte à atividade agropecuária. Para se ter uma ideia, 74% da soja produzida no estado passa pelas estruturas das cooperativas, assim como 65% do milho, 40% do leite, 48% da produção de frangos de corte, 49% dos suínos e 64% do trigo passam pelas cooperativas do Paraná. O cooperativismo do Estado é conduzido há meio século pela Alcepar, Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, que tem sua sede em Curitiba. O presidente da entidade, José Roberto Ricken, diz que a razão do sucesso do setor está na união das cooperativas do Estado e no espírito arrojado de cada uma delas, sempre voltadas para o crescimento. Se você tem um bom planejamento, ele acompanha o desenvolvimento das empresas, assim também das cooperativas. Então começou com os PICs, daí na sequência, periodicamente, a cada 5, no máximo 10 anos, a gente renovava esse planejamento, né? A Alcepar se encarregava disso junto às cooperativas. Lá no ano 2000, nós criamos a expressão Paraná Cooperativo. Então, Plano Paraná Cooperativo 2000, tá? Que lá em 88, a nova Constituição, então a partir da nova Constituição foi organizado de uma forma mais econômica isso. Então tivemos um planejamento 2005, 2000, 2005, 2010. E em 2015, nós mudamos um pouco isso. Em vez de fazer por período, nós fizemos uma meta. Então, na época, o cooperativismo faturava 50 bilhões, todos os ramos, né? E nós definimos um plano Paraná Cooperativo 100, que era sair de 50 para 100. E nós completamos agora, em 2020, 115 bilhões. Então, de 2015 a 2020, nós saímos de 50 para 100 e isso foi planejado. Agora, no ano passado, em julho, nós lançamos o PRC 200, num fórum aqui na Alcepar, na sede da Alcepar, um fórum dos presidentes. Então, a pretensão é dobrar novamente, de 100 para 200. Então, nós estamos, nesse momento, exatamente reestruturando o novo planejamento, que é fundamental para o crescimento do cooperativismo de forma organizada. A Alcepar reúne 217 cooperativas filiadas que atuam em 7 ramos econômicos. Juntas, elas têm 2,5 milhões de cooperados e geram 118 mil empregos diretos.
Na soma do faturamento, essas organizações totalizaram 115 bilhões 700 milhões de reais no ano passado, distribuíram 5 bilhões e 900 milhões de reais em sobras do exercício e geraram 4 bilhões e meio de dólares em exportação. Para se ter uma ideia do crescimento das cooperativas paranaenses em 2020, o faturamento total foi 32% superior ao faturamento de 2019. Deste montante, 86,5% vieram do setor agropecuário, que cresceu 37% no período. A forte expansão de 37% do faturamento das cooperativas do setor do agro do Paraná em 2020 deixou muito para trás os índices dos principais indicadores econômicos. No mesmo ano, o PIB do Brasil foi negativo em 4,1% e o PIB do Paraná também ficou no vermelho, em menos 1,6%. Já o dólar subiu 29,4% e o IPCA 4,5%. Nos últimos 5 anos, o faturamento médio das cooperativas paranaenses praticamente dobrou de tamanho, ao passo que o dólar subiu 80,7% e o IPCA 32,5%. O cooperativismo paranaense tem no setor rural o seu principal ramo, mas vários outros se sobressaem também como uma referência no país, como é o caso das cooperativas de crédito que mantêm operações na quase totalidade dos municípios e vem crescendo em ritmo acelerado, apoiando a população do campo e da cidade em suas demandas por recursos. No agro, o planejamento que norteia o cooperativismo é baseado nas potencialidades econômicas de cada região do estado. Os grãos e o leite, por exemplo, estão entre os principais itens produzidos nos Campos Gerais. Enquanto no oeste, além dos grãos, destaque para o frango, os suínos e o peixe, entre outros. Realidades que mostraremos com mais detalhes nos próximos programas dessa série. São cooperativas de vários tamanhos, cada qual com suas particularidades, agregando em sua maioria pequenos produtores, o que é também uma característica do Paraná. Em todo o estado, 80% dos proprietários rurais são de pequeno porte, com áreas de até 50 hectares, o que confere uma importância ainda maior ao sistema cooperativista, sem o qual esses cooperados dificilmente conseguiriam se manter competitivos. O secretário de Agricultura e do Abastecimento do Estado do Paraná, Norberto Ortigara, reforça a importância do cooperativismo para a sobrevivência dos pequenos produtores. Há muitas décadas o Paraná ele desenvolveu um modelo de cooperação, Trouxe o conceito de cooperar, de ter o ato cooperativo, ou seja, da união de esforços de pessoas com a mesma finalidade. E por isso nós temos aqui as maiores cooperativas do Brasil. Então nós temos uma presença forte das cooperativas, especialmente aqui no crédito e produção agrícola, que são os dois ramos muito ligados à nossa agricultura, o nosso jeito de ser da economia paranaense. Então esse é um papel muito relevante que tem na OCEPAR, uma organização, uma capacidade de liderar, do ponto de vista político, do ponto de vista sindical também, então, e do ponto de vista da formação que tem lá o SESCOP. Então são 3 frentes hoje administrados, por esse conjunto fantástico de cooperativas. Nós temos orgulho do cooperativismo paranaense de qualquer tamanho, especialmente na parcela mais hipossuficiente, que tem menos poder de mercado, Quanto mais em grupo eu for comprar insumos, mais a chance de eu ter barateamento de preço, barganhar com o fornecedor. Então, cooperar aumenta, sim, a chance de um pequeno agricultor ter mais sucesso na sua vida, Sobrar mais, enxergar mais, ingressar mais nos mercados com mais vigor, com mais competência. Eu diria assim, é a chance de dar certo. Para Agide Meneghetti, presidente do Sistema FAEP-Senar Paraná, há uma parceria entre a OCEPAR e FAEP que fortalece os produtores rurais do estado. A agroindústria do Paraná hoje simboliza o sistema cooperativo. Então, eu digo sempre que a OCEPAR é o braço econômico do produtor rural e a FAEP é o braço político para defender as reivindicações que o nosso produtor do Paraná precisa. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, ressalta a importância desse pilar econômico do estado, que são as cooperativas. A OCEPAR, ela é uma entidade que veio para trazer todo esse sucesso do cooperativismo
linkado num único núcleo onde todos participam para decidir e pensar e planejar o futuro. Não é à toa que todo o planejamento já foi batido, vamos dizer assim, as metas que eram para até mais anos isso acontecer em termos de faturamento, e a OCEPAR, nesses 50 anos, lançou já o projeto das cooperativas chegarem a 200 bilhões de faturamento. Nós estamos tendo uma média de crescimento das cooperativas de 20% a 25% ao ano. Não existe outro negócio no mundo que consegue chegar nesse patamar. Isso graças também muito ao trabalho da OCEPAR, que conseguiu fazer todo um arranjo, uma organização das nossas cooperativas. E a OCEPAR ela tem essa organização e esse cuidado de dar atenção desde da microcooperativa, a pequena cooperativa, que muitas vezes lá tem 5, 10 funcionários, tem 20 cooperados, até as maiores da América Latina, que geram bilhões de negócios para o nosso estado. Então, é realmente algo muito difícil de se ver no mundo, uma organização como a OCEPAR, e que nos orgulha, porque ela não para, ela sempre está pensando, inovando e automaticamente planejando o futuro do Paraná. Planejamento, visão de futuro e muito trabalho. Em 50 anos, o cooperativismo do Paraná construiu uma realidade que o diferencia no país e faz dele um exemplo para o mundo. A cooperativa, e por extensão o sistema OCEPAR, tem duas missões. Primeiro, defender o produtor, tá, das suas necessidades, fazer essa defesa econômica dele. Tá? Isso aí eu acho que é uma coisa importante. Mas mais importante do que isso é organizá-los economicamente, para que eles tenham mais renda. E com mais renda, ele conquiste uma condição social melhor, duradoura e não precisa depender de ninguém. Tá? Então eu acho que isso para nós, esse lado econômico, está muito forte, muito organizado. E o planejamento daí é uma necessidade que você tem que planejar. Se não planejar, você não vai caminhar para frente.